Boa tarde, meus queridos alunos do oitavo ano. Veja só, a aula de hoje será nesse formato. Vocês assistirão o vídeo, certo? E logo após o vídeo, vocês pegarão o livrinho de vocês. Acredito que a maioria já recebeu. Raras exceções daquele que não recebeu, certo? Está na página 16. Aí eu sugiro que vocês dêem uma observada nas páginas anteriores, ou seja, na página 15, 14. Mas esse conteúdo já foi trabalhado com vocês. Aí eu vou dar uma ajudazinha aqui, uma pequena ajuda, para poder a gente começar a entender esse conjunto naturais e o conjunto dos números inteiros, para depois a gente entrar no conjunto de números racionais e irracionais. Valeu? Vamos lá? Na página do livro de vocês, na página 16, vai estar lá essa atividade. Olha. Eu quero as questões 12, 13 e 14. Só essas três questões. Vocês devem copiar no caderno, de preferência, as respostas. E aqueles que achar que deve copiar as perguntas, copie as perguntas. Mas o principal será as respostas, certo? Então vamos lá. Na primeira questão ele diz o seguinte, olha. Caderno indique com os números inteiros as medidas de temperaturas dadas. Na aplicação daquele jogo de ontem, vai. Ou seja, caiu uma questão sobre esses detalhes, olha, de como escrever a temperatura. Aí vocês já viram que a temperatura, né? Até no fim apareceu dessa forma, olha, um C e uma bolinha, ou seja, graus Celsius. Se a temperatura estava, vamos supor, quente, né? Estaria positivo. Se a temperatura, como ele disse aqui, né? Subiu, ou a temperatura desceu, teve uma queda, lembra? Aí estaria a temperatura negativa. Ou seja, vocês iam ver que aparece o sinalzinho de menos na frente do número. Então, nessa primeira questão, é só vocês observarem. Quando diz lá, vou dar um exemplo, para vocês terem ideia como responder. Quando eu digo, olha, a temperatura está abaixo de 0, 4 graus Celsius. Aí agora observe, olha, eu faço a reta numérica, certo? Vou marcar aqui o 0, subindo, eu vou ter os números positivos, vai estar o 1, 2, 3, 4. Lembrando que ele pode estar dessa forma ou com um sinalzinho de mais. Agora veja só, a temperatura desceu, ela caiu. Se ela caiu a temperatura, aqui embaixo vai estar o sinalzinho de menos, olha, indicando que é uma temperatura negativa. Olha. Aí ele vai descendo, menos 2, menos 3, menos 4. Aí agora observe, eu falei que a temperatura estava abaixo de 0, 4 graus Celsius. Aí você já sabe que essa temperatura ela está negativa. Ou vocês podem copiar dessa forma, 4. Se ela estivesse acima de 0, ou seja, a temperatura subiu, aí você já sabe que ela estaria negativa. Digamos que 2, está 2 graus Celsius. Falou isso, gente, já está acima de 0, está positivo. Ou vocês podem escrever mais 2, ou somente o 2. Com isso, vocês já conseguem responder a atividade, certo? Da questão número 12. Já a questão 13, aqui. Já a questão 13,
copiar ela. Já a questão 13. O que é que vocês precisam entender? Eu já comecei a explicar a vocês falando desse sinalzinho. Ó. Pertence e não pertence. Aí lembra quando eu disse lá? Número 3, como vocês podem ver, é um número positivo. Então, se ele é um número positivo, ele pertence ao conjunto naturais. Ele está dentro desse conjunto. Aí eu digo, o menos 3 pertence ao conjunto naturais? Não, né? Por quê? Porque ele é um número inteiro. Aí o finalzinho seria esse, né? Com isso, vocês já começam a entender e para poder responder essa questão 13. Observe que lá tem um quadradinho, ou seja, naquele quadradinho vocês devem subir ou pertence ou não pertence. Já a questão 14, observe que diz lá, ó, X pertence aos números naturais. Observe que eu usei muito a símbolo. Tá? E não tem frase nem aqui, ó, frase escrita, né? Como a gente chama por extenso. Ou seja, observe que está por símbolos, ó, X pertence aos naturais. Aí você já sabe que esse X é um número positivo. E aí pode ser 0, 1, 2, 4, 5, e assim vai infinitamente. Agora, o que é que vocês precisam entender? Eu também cheguei a falar para vocês, para lembrar, o sinalzinho de maior, menor. E falei que o biquinho vai apontar sempre para o número menor. Digamos que 7 é maior do que 3. Se eu fosse fazer o inverso, 3, ó, o biquinho apontando para o menor, é menor do que 7. Aí se eu chego para você e digo que x pertence aos números naturais, olha, pertence aos números naturais, pertence aos naturais, e esses mesmos, ele é menor do que 3. Aí o que é que você representa o conjunto dele? Aí o que é que vocês iam fazer? Ia escrever lá, né? Pertence aos reais. Tá ok. Aí você vai escrever. O conjunto é quem? Olha, um número menor do que 3. Seria quem? 0, 1, 2. Esse é o meu intervalo. Aqui só deve entrar os números reais. Com isso, você já consegue responder a 14. Eu acredito que aqui é o suficiente para vocês. E vai dar tempo suficiente para vocês fazerem a nossa atividade. Estou online, só aguardando a resolução das questões e vocês tirar a fotinha e enviar para mim. Qualquer dúvida, pode mandar a pergunta no privado que eu vou auxiliar vocês. Valeu, galera!